Voltamos com o nosso Tome Ciência. Estamos debatendo hoje a ciência na mesa de negociações com a participação do José Monserrat, chefe da Cooperação Internacional do MCT, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o João Jornada, presidente do Inmetro, o Adilson Oliveira, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, e o Raine Felipe da Silva, diretor de Farmanguinhos. Bem, eu quero chamar a atenção de vocês que os nossos convidados, a quem já agradeço a presença, também têm uma possibilidade de que você passe a entender melhor esse assunto, porque eles nos estão fornecendo aqui dados de livros ou de sites que permitem você conhecer melhor o assunto. Você vai poder acessar em www.tomeciencia.com.br. Lá no setor Saber Mais, vocês vão ter a indicação gentilmente ofertada aqui pelos nossos convidados. Bem, nós desde o início começamos falando em uso diplomático, em descobertas, e recentemente nós tivemos aqui no meio de uma polêmica quando o MCT organizou um convênio científico com o Irã e logo veio toda a confusão. Bem, esse convênio vai dar bomba atômica, aquela pressão americana que nós já estamos acostumados a acompanhar em relação ao programa nuclear do Irã. E o Ministério teve que se explicar por quê. Muita gente não leu, mas tinha ali também venda de fármacos, havia o interesse científico e comercial. Monserrat, nos explica aí por que tanta polêmica atrás desse acordo de cooperação que o governo fez cientificamente com o Irã. Bom, do ponto de vista assim, da grande pauta internacional arquitetada por determinados países, o Irã é a bola da vez. Mas, na realidade, o Irã não é um problema sozinho, isolado. O Irã está no Oriente Médio. O problema é o Oriente Médio. Então, nós temos que pacificar o Oriente Médio. Como é que a gente pacifica o Oriente Médio? Criando condições de cooperação, de entendimento, de conversa, de diálogo com todos os países aí, utilizando as melhores heranças de cada um e conquistas de cada um desses países. Quer dizer, a missão científica que o MCT, Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, mandou ao Irã foi exatamente para conhecer e estabelecer determinados projetos e programas de cooperação com a comunidade científica do Irã, que é uma das riquezas daquele país, porque eles conquistaram aquilo em muitos anos, não é uma coisa de agora. Quer dizer, então, qualquer problema que se tenha com o Irã não pode ser solucionado na base do isolamento, das sanções. Nós temos que agir construtivamente, e cada país decide o seu destino conforme a sua sociedade. Não, e até nós mesmos já sofremos essa pressão com o nosso programa nuclear. Exatamente. Uma época que sofremos uma pressão enorme. É claro que se houver algum crime hediondo, a gente saberá reagir. Mas, nesse momento, o nosso propósito é cooperação científico-tecnológica, estritamente para fins pacíficos e com desdobramentos na área empresarial. Ou seja, nós queremos criar riqueza, nós queremos aproveitar o conhecimento das pessoas de lá e de cá para juntos darmos alguma coisa boa para o mundo. Essa é a ideia. Tanto assim que o ministro Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, não esteve apenas no Irã recentemente. Ele foi também à Jordânia. E certamente irá a outros países do mundo árabe, se for necessário. O próprio presidente Lula esteve em vários países, conversou com Israel, conversou com os palestinos, conversou com quem interessar possa. O problema ali é pacificar a região, é tornar a região, tirar a região da zona de tensão do mundo. Vocês podem imaginar se a partir de amanhã, por exemplo, a gente não tiver que ler nos jornais aqueles horrores que acontecem naquela região? Quer dizer, se for uma região como, por exemplo, aqui na América do Sul, onde felizmente não há conflitos, é outro estilo de vida, é outra coisa. O sentido construtivo, o sentido de cooperação e de contribuição desses povos certamente será muito mais útil para eles próprios e para o mundo inteiro. Então, a posição brasileira é nesse sentido. Eu acho que ela tem fortes razões para se realizar. Bem,
Nesse último bloco a gente combinou aqui, e normalmente é uma regra quase que do programa, que a gente, sendo o último bloco, apresente também algumas proposições. O Adilson tinha pedido ali alguma interferência em relação ao Irã, mas eu pedia para já emendar com essas questões mesmo. O que você acha que deve ter de uso da ciência na diplomacia, no intercâmbio? Não, eu acho que exatamente esse aspecto tem que ser muito valorizado, né? A ciência é um instrumento muito valioso de cooperação, inclusive no sentido da busca da paz, porque a ciência não é um instrumento que tem como objetivo o conflito, muito pelo contrário, ela está sempre orientada no sentido de congregar, de melhorar as condições de vida da população. Então, nesse sentido, a cooperação deve ser o ponto focal e por isso mesmo eu concordo com o ministro José Monserrat que nós não deveríamos isolar cientificamente o Irã. É evidente que, na medida que haja qualquer, como disse, aliás, o presidente Lula, que haja qualquer desvio do Irã no sentido de construir armas de ataque, nós, evidentemente, não vamos nos opor, porque nós somos uma região, inclusive o Brasil, é signatário de uma proposta exatamente de uso exclusivamente passivo da energia nuclear. E eu acho que o Brasil está trabalhando muito nessa direção e eu queria aqui destacar uma proposta brasileira que está em andamento, que é da construção de uma universidade latino-americana ali na Tríplice Fronteira, ou seja, ali em Foz do Iguaçu, e que pretende exatamente atuar no sentido de trazer as mais diversas nações aqui, os nossos países vizinhos, para trabalharem juntos no sentido de construir um ambiente de cooperação científica e certamente também tecnológica, porque não é simplesmente com o objetivo de produzir ciência, que está sendo construído. Eu acho que esse tipo de postura brasileira, inclusive enfatizando um aspecto que eu acho que o Heine valorizou muito, e que eu tenho também a mesma visão, que é fundamental criar capacitação, formar pessoas. Quer dizer, o Brasil, a ciência não é simplesmente algo que também eu acho que o Jornada disse muito bem, é preciso formar pessoas, é preciso nós ter capacidade, gente com capacidade de compreender isso. Eu acho que esse deve ser o nosso esforço. O Brasil na cooperação ele tem um papel que está começando a crescer, deve se desenvolver mais formação de quadros, de capacitação tecnológica e científica através de formação, atraindo pessoas para aqui, inclusive, como disse o José Monserrat, também levando professores brasileiros, né, e pesquisadores brasileiros para atuar em outras regiões, em particular na África, onde existe um espaço enorme a ser conquistado. Então, acho que a minha proposta é que o Brasil está caminhando bem, devemos fortalecer isso e colocar recursos nisso é alguma coisa positiva. Sim. Vamos agora para o outro extremo da nossa mesa aqui de debates. Eu vou pedir ao Heine para dar as suas palavras no sentido do que você almeja ainda que possa acontecer no sentido de ciência e intercâmbio. Como é que você vê isso? Eu acredito que como a ciência ela é um pilar fundamental para o que a gente discutiu aqui, de transformar, aumentar as riquezas das nações, é fundamental que a cooperação vença a competição. E que nós possamos, tanto como recebedor ou como doador, nesse processo de cooperação científica, buscar uma melhor distribuição do saber para que a gente iguale condições das nações. Eu acho que é isso que mais ou menos a gente falou aqui agora, né, muito corretamente pelo professor Monserrat, no caso do Irã, e pode se desdobrar para outros, como também o professor Adilson colocou para a América Latina, América do Sul em todo caso. E, consequentemente, reforçar aquilo que a gente está aqui quase como uma profissão falando. É fundamental fazer o dever de casa, porque mesmo na cooperação, para que isso possa gerar os frutos que nós desejamos, temos que ter tanto buscar formar recursos humanos em outros pontos, como também termos os nossos recursos humanos formados para que possamos ser capazes de apreender e trabalhar e transformar esses conhecimentos em tecnologia e com isso gerar empregos em nosso país, capacidade soberana e isso garantir então essa posição, o fortalecimento dessa posição que o nosso país tem buscado agora. Quer dizer, nós somos BRICS, mudamos para depois para o outro lado, somos emergentes, quer dizer, cada hora temos um qualificativo, mas sempre
sempre numa indicação de que agora é para valer, agora a sensação é positiva de que a gente vai poder, até usando a palavra da moda, ser efetivamente um player global. Bem, vamos agora pegar aí a definição jornada para qual é o futuro aí que você vê. Bom, eu acho que os colegas já tocaram pontos assim extremamente importantes desse assunto. Talvez caiba uma reflexão, né, em tudo isso que se discutiu, do que é ciência. Ciência é uma coisa tão importante, e tudo que é importante na vida é extremamente difícil de definir, às vezes impossível de definir, né? E muitas vezes autores, especialistas, epistemólogos consideram que a ciência, como a gente conhece, nasceu com a Royal Society, que está fazendo esse ano 350 anos. E a característica do processo científico que se estruturou na Royal Society, né, uma das coisas mais importantes, é a contínua troca de informação e a contínua contestação e intercâmbio de ideias e de pessoas cada vez mais qualificadas. Não existe exatamente o que a gente poderia chamar de método científico, como um algoritmo que a gente vai lá, aplica, isso é ciência, isso não é. É uma construção social que está baseada numa interação muito forte. De modo que quando a gente fala, né, dentro do eixo desse programa, ciência na mesa de negociação, é quase como uma tautologia, uma coisa absolutamente natural, porque ciência envolve negociação, né? Envolve negociação permanente entre pessoas. A ciência é feita por cientistas, certo? Então, naturalmente, a ciência é um vetor de aproximação dos povos, né? Eu acho que essa é uma questão absolutamente fundamental, na medida que se produz condições dentro de todos os países, né, de ter uma ciência de alto nível e uma ciência, e isso é muito importante, né, que tenha continuidade dentro do país e que não seja desenvolvida na base de solavancos. E no Brasil, graças a Deus, nós temos essa continuidade. Eu acho que está se dando um passo muito importante para um mundo mais integrado, um mundo mais justo e um mundo muito melhor, que é o que a gente quer. Bem, nós estamos aí com o tempo estourado do programa, mas eu vou cometer uma ousadia aqui de avançar um pouquinho, pedindo ao Montserrat, quase que numa certa provocação, a revista lá, o Jornal da Ciência, que você editou durante muito tempo, da SBPC, tinha uma matéria que dizia que a Royal Society, que é de Inglaterra, né, tradicional, se opunha um pouco àquela visão que no início a gente falava, né, de usar diplomaticamente a ciência, chamando a atenção para a indevida politização do uso da ciência. Para fechar rapidamente, o que você acha disso? Eu acho o seguinte, que eles tinham em vista objetivos menores. Por exemplo, quando uma certa cientista nos Estados Unidos, ligada ao governo, o ano passado, propôs, por exemplo, uma aliança com o Brasil para vender produtos geneticamente modificados na África, isso é uma proposta pouco séria, no meu entender. Não científica. Não científica. Isso não é diplomacia científica. Diplomacia científica é você criar oportunidades de cooperação que sejam reciprocamente ou multilateralmente importantes para todos os participantes. Isso é que é diplomacia científica. É o uso da ciência, do conhecimento científico, portanto, o conhecimento qualificado, para melhorar a situação dos povos e levar a ciência para o cotidiano dos povos, para a decisão dos governos, coisa que ainda não conquistamos inteiramente. Quer dizer, há muitos governos que ainda decidem a coisa em cima de interesses pessoais, de interesses subalternos, né? E, no entanto, hoje nós vivemos uma época em que o conhecimento científico pode embasar as melhores decisões de governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, seja até distrital. Entende? Então, essa é a questão. E, como contribuição, me permita que eu coloque 3 coisas. Primeiro, sobre a ciência, que já falou, o Jornada falou muito bem. A ciência para a paz, para a construção. 0 para qualquer outro tipo de atividade científica. Segundo, levar a inovação nas empresas. Isso é absolutamente... Porque não é... As pessoas, às vezes, se impressionam com a palavra empresa. Empresa pública, privada, é setor produtivo. O setor produtivo tem que ser inovador, tem que criar novas
novos serviços, novas soluções e novos produtos. E a terceira, para a gente E terminar, terceiro- tá apertada aí. Terceiro é incorporar a massa da população, isso é inclusão social. A massa da população precisa se alfabetizar cientificamente falando. Tá, muito obrigado a todos vocês mais uma vez, a você que nos prestigiou aí assistindo e até a próxima.